Olá, o Agenda Econômica está de volta tratando da parceria Transpacífico e de suas consequências para o Brasil. O nosso convidado é Carlos Pio, ele é professor de Economia Política Internacional da UNB. Professor, esse tratado, ele ainda tem muita coisa para ser resolvida e é polêmico em alguns países. Recentemente, a candidata democrata Hillary Clinton declarou em uma entrevista à CNN que não tem tanta certeza de que ele vai ser positivo no que diz respeito aos empregos dos norte-americanos. Ele pode mudar muita coisa ainda? Não pode mudar o conteúdo. Quer dizer, a autoridade, o processo de negociação dos acordos comerciais que os Estados Unidos lideram são precedidos por uma autorização dada pelo Congresso Nacional Americano ao presidente da República para negociar esses acordos. Isso porque a Constituição americana estabelece o comércio internacional como uma atribuição do legislativo e não do executivo, como é no caso do Brasil. Então, o presidente Obama recebeu essa autoridade para negociar. E essa autoridade ou essa delegação implica em que o Congresso diz que, ao final da negociação, na hora de votar, de ratificá-lo, ele só pode dizer sim ou não ao texto integral do jeito que foi negociado. Isso aumenta muito os custos de uma votação que derrube o acordo, porque, afinal de contas, foram, no caso desse acordo, 10 anos de negociação e a maioria do Congresso americano, tanto na Câmara quanto no Senado, é composta por republicanos que são tradicionalmente favoráveis ou mais favoráveis do que os democratas à expansão do comércio, à expansão da liberdade de comércio. A posição da Hillary me parece muito parecida à posição do marido dela, quando foi eleito presidente pela primeira vez, e a discussão da época em termos de comércio era o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte com Canadá e México. E o Clinton fez toda uma campanha resistindo ao NAFTA, dizendo que se fosse presidente não assinaria, e depois teve que passar o primeiro ano mandando o seu vice-presidente às televisões, aos debates nos sindicatos, para explicar por que ele tinha mudado de opção. E por que eu estou fazendo essa associação? Porque Hillary foi, até no primeiro mandato do presidente Obama, a Hillary foi secretária de Estado. E sob a sua guarda, então, ela tinha conhecimento... Ajudou a conduzir. Ela tinha conhecimento sobre essas negociações. Ela não dirigia a negociação, mas ela sabia do que se passava e defendeu publicamente que era necessário fazer isso. Mas a campanha eleitoral americana, e principalmente para os candidatos democratas, é muito influenciada pelos sindicatos. E os sindicatos, ou os grandes sindicatos que ainda têm algum tipo de importância política, são justamente nos setores que tendem a ser mais afetados pelo aumento da competição, por exemplo, de automóveis japoneses, né? Então, os sindicatos, de uma maneira geral, no mundo todo, têm diminuído a importância política, têm diminuído o seu recrutamento, o número de filiados, e os que permanecem, principalmente nos países mais ricos, são justamente dos setores menos eficientes. E, nesse sentido, é que se entende que qualquer candidato democrata vai ter muita dificuldade de defender acordos comerciais que impliquem maior abertura da economia americana. O que não é bem o caso deste acordo, porque, ele, como eu disse antes, ele trata de uma harmonização que segue muito o modelo americano, das regras que prevalecem nas economias nacionais, ou seja, nos outros países, em temas que afetam o comércio. Então, esses países vão ficar mais parecidos do ponto de vista da organização econômica, principalmente da atuação do Estado e das liberdades que as empresas têm para reclamar do tratamento que o Estado está dando a elas, mais parecido com o que se passa nos Estados Unidos. Então, não é propriamente uma situação que vai prejudicar o consumidor, o produtor americano. Em alguns setores ele vai sofrer, mas isso não quer dizer também que não tenha capacidade de se reajustar e passar a tirar proveito das regras que foram negociadas. Bem, eu abri esse bloco comentando a opinião da Hillary Clinton, porque aqui no Brasil a aprovação do Tratado Transpacífico também gerou muita polêmica e gerou também aqui no Senado. Vamos dar uma olhada na opinião de 2 senadores sobre esse tema. Nós estamos atrelados a um bloco aqui, o chamado Mercosul. Eu venho há muito tempo dizendo que esse bloco já não faz sentido algum economicamente falando para o Brasil, porque
toda negociação econômica que o país for fazer, ele tem que fazer por força de estar no bloco junto com todos os outros parceiros do grupo. Acontece que os outros parceiros, aspas, do grupo, têm feito negociações unilaterais e o Brasil tem cumprido estritamente as regras do jogo. Esse bloco já não se justifica tanto pela a questão econômica e nem pela questão política. Ficamos já de fora agora do Transpacífico, que eram compradores importantes do Brasil, e o meu medo é que esse Transpacífico se unindo à União Europeia, aí nós fiquemos isolados de vez. Toda e qualquer parceria que o Brasil não estiver incluído, lógico que ele traz dificuldades. E essa parceria firmada entre os Estados Unidos e países asiáticos e outros, realmente é 40% de um processo de comercialização de commodities entre estes países. Lógico que isso trará, sem dúvida nenhuma, alguma dificuldade para a pauta de exportação do nosso país, do Brasil. Mas como o Brasil tem capacidade de sair das dificuldades, eu espero que nós possamos encontrar outros parceiros que realmente possa cobrir essa lacuna. Muito bem, a gente viu aí as opiniões dos senadores Benedito Lira e José Medeiros. Eles estão preocupados e dizendo que o país tem que se abrir, que está aí mais ou menos de acordo com o discurso do senhor, né? Olha, certamente. Acho que o senador Zé Medeiros, até um bom conhecedor do Mercosul, porque está ali junto, né, do Mato Grosso do Sul, muito próximo dos nossos parceiros de bloco, chama muito bem a atenção para o fato de que o Mercosul se tornou crescentemente um obstáculo à integração do Brasil à economia internacional. No entanto, eu acho que os maiores obstáculos estão aqui dentro. E eu tenho certeza que o senador concordaria comigo ao dizer que a própria manutenção do Brasil nesse status quo, nessa situação de um Mercosul que se tornou mais político do que comercial, um Mercosul que virou um queijo suíço em termos de harmonização das regras, porque tem cheio de exceções, salvaguardas para todos os setores, cheio de particularismos, cheio de demandas conjunturais. Isso certamente se mantém pelo fato de que os negociadores brasileiros, quer dizer, tanto no Ministério da Fazenda quanto no Itamaraty, não têm o ímpeto de promover a crescente integração do Brasil à economia global. Isso exigiria, de certa forma, uma transformação do Mercosul numa área de livre comércio, deixar de ser uma união aduaneira como é hoje, que tem uma tarifa externa comum e regras harmonizadas para a defesa comercial. Cada um iria por si nas negociações com membros de fora do bloco, mas exigiria aquele teste de força que eu me referi no primeiro bloco, a disposição ou a compreensão do governo nacional brasileiro de que o Brasil sai ganhando quando abre a sua própria economia. Sem a compreensão disso, e nós não compreendemos isso, qualquer negociação internacional, seja ela bilateral, seja regional, seja plurilateral ou seja mesmo a multilateral no âmbito da OMC, fica dificílimo, porque aí parece que toda concessão que o Brasil faz a um potencial parceiro é um prejuízo para o país, quando na verdade é um grande ganho. Todos nós ficamos mais ricos porque economizamos ao comprar mais barato de quem quer que seja o produtor. Então, se é um estrangeiro, ao comprar mais barato, a gente economiza dinheiro, pode remunerar melhor a força de trabalho, mas pode também baixar o preço, lucrar mais e, com isso, vender mais. Professor Carlos Pio, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Agenda Econômica. Foi uma grande satisfação. Muito bem, conversamos com Carlos Pio, professor de Economia Política Internacional da UNB aqui no Agenda Econômica, sobre o Tratado Transpacífico e suas implicações para a economia brasileira. Gostou? Tem uma sugestão? Quer reclamar? Liga para a gente. 0800 61 2211, é gratuito. Quer ver esse programa na íntegra ou algum dos outros programas produzidos pela TV Senado? Vai lá na internet, www.senado.leg.br/TV. Até o nosso próximo encontro.